Fala aí, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Tô muito feliz em ver vocês fazerem uso de todas as nossas tags, né? Foco até o fim, ô glória, inconstância nunca mais. Você tá percebendo que Deus está virando uma chave na sua vida? Na verdade, você tá percebendo que você, utilizando as ferramentas de Deus, está virando uma chave na sua vida? Inaugurando um novo ciclo na sua vida. Nós começamos nos primeiros dias dessa semana ministrando que você iria desfrutar de um tempo de realização. E eu tenho certeza que não sou só eu que estou sentindo isso, mesmo que seja na condição de ministrar. Para mim é muito difícil dar continuidade de maneira constante, como nós ministramos ontem, a alguns projetos, mesmo sendo os projetos que Deus confiou ao meu coração. Porque são muitos desafios. É estrada, é hotel, é Wi-Fi, é cansaço. Por exemplo, anteontem eu estive ministrando numa vigília. E aí eu não tive tempo de dormir porque o outro lugar para onde eu iria me dirigir era muito distante. E aí eu tive que ir acordada dentro do carro, preparando a aula, que às 3 horas da tarde daquele dia a gente já ia ministrar novamente, que foi a aula de ontem. E aí eu até compartilhei com a galera dos stories ali, a gente no carro. Então a gente tá pra lá, tá pra cá. Então também não é fácil pra mim. Talvez você olhe a minha vida, né, e pense assim, pra ela é fácil, vive disso, é assim, mas não é. É uma série de desafios. Então, de ontem pra hoje, veja, mais pro final da semana, eu comecei, apesar do cansaço, né? Eu tô com um buço tão grande, gente, um bigode aqui. Mas um sentimento de realização por estar dando tempo para aquilo que é importante e compreendendo que, na verdade, na nossa vida, como eu disse ontem, não é falta de tempo, é falta de prioridade, né? É por isso que tem tanta gente aqui agora, nesse domingo. O domingo, para aqueles que servem ao Senhor, eles sabem, é o dia mais agitado da nossa semana, é um dia de entrega, é um dia onde a gente não tem tempo para quase nada. Mas olha como é que o princípio da prioridade está fazendo você se dedicar para aquilo que é certo, para aquilo que é importante, para aquilo que é relevante, para aquilo que vai mudar e trazer transformação para a sua vida. Então, já há algum tempo eu tenho ministrado que pro final dessa semana pessoas seriam alcançadas com sentimento de realização, né? E isso não se trata de uma unção divina, isso trata-se de uma realização pessoal, de alguém que se submeteu ao conhecimento, ao aprendizado. Durante todos os dias do início da semana, eu venho ministrando a virtude da paciência, para que você consiga sentar, para que você consiga ouvir, para que você consiga superar o choro do bebê, o grito da criança, o marido chamando, a esposa gritando, ou o vizinho reclamando, e a série de demandas urgentes que a vida, né, te pressiona. E você está hoje aqui, eu preciso, antes de dar, ministrar a palavra para esse dia, eu preciso dizer isso. Comece a gozar desse sentimento de realização e não suspeite daquilo que Deus já começou a fazer na sua vida. Não suspeite, porque são tantos ciclos de frustrações que a gente vai mantendo aberto ao longo da nossa vida. A gente guerreia contra a paralisia espiritual durante tanto tempo que quando a gente começa a romper, a gente começa a ser assaltado por um sentimento de suspeita. Daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco eu volto a ser como antes. Daqui a pouco nada muda. Tá repreendido em nome de Jesus. Está cancelada essa palavra em nome de Jesus. Está mudando sim. Não suspeite do cenário do hoje, daquilo que Deus está fazendo agora. Eu quero orar pela sua vida agora, porque nós falamos sobre isso ontem. Fizemos uma citação de W. Tozer. E ele disse que ao ver alguém questionando sobre o que seria mais importante, se orar ou se ler a Bíblia, ele disse que essa pergunta tinha a mesma intenção de perguntar a um pássaro: qual asa você prefere, a esquerda ou a direita, né? Quando na verdade ele precisa das duas para voar. Então eu quero orar por você e dar continuidade à nossa oração, para que, associado à palavra e à oração, você possa continuar alçando voos mais altos na sua carreira, na sua maternidade, na sua paternidade, na sua empresa, na sua vida ministerial, no propósito que a sua vida carrega. Oh, aleluia! Se você pode, feche os seus olhos aí onde você está. Se você não pode, eleve o seu pensamento até Deus agora e ore comigo em nome de Jesus. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te render graças na tarde deste dia
porque este é mais um dia que o Senhor fez, para que nós nos alegremos e nos regozijemos nele, Senhor. E como a nossa alma está regozijante, Senhor, eu me regozijo em Ti, porque o Senhor me permitiu chegar até aqui. Hoje eu posso te dizer, como te disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Eu sei que do mesmo sentimento de realização, outras pessoas estão começando a desfrutá-lo nesta tarde. Por isso eu te glorifico, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti, que é o Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Oh Deus, como o salmista Davi, eu me regozijo em Ti nesta tarde, com os meus irmãos, e salmodio diante de Ti, como quando ele disse... se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, chamados à excelência, ora diga Israel, Senhor, são tantos intempéries, tantos desafios, tantos reveses da vida, mas a Tua boa mão tem visto a nossa disposição, e o Teu Espírito Santo tem cooperado conosco de maneira muito favorável. Por isso, Senhor, não haverá cadeados, não haverá julgos, não haverão fortalezas que sejam capazes de impedir este movimento que está começando, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, maior é o que está conosco do que o que está na procrastinação, maior é o que está conosco do que o que opera na preguiça, maior é o que está conosco do que o que opera na incredulidade, maior é o Senhor, e o Senhor está conosco, o Senhor está conosco como um valente terrível, e continuará conosco para nos fazer chegar ao lugar que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Aonde houver alguém nesta tarde orando comigo, aonde houver alguém aqui nesta tarde, ao alcance desta oração, alcança ele com virtude, alcança ela com poder, Senhor, para que ele possa continuar sendo ministrado, para que ele possa continuar crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus por intermédio da sua palavra. Em nome de Jesus eu prossigo, Senhor, em campanha de oração, te suplicando, vai repreendendo a síndrome do pensamento acelerado, vai repreendendo, Senhor, a desordem mental, Senhor, a perturbação espiritual e emocional de pessoas que têm dificuldade de administrar a paciência, a informação, vai trazendo clareza, vai trazendo entendimento, para que o Teu nome seja glorificado através do conteúdo que nós estamos adquirindo aqui. Para alguém é só uma live, para alguém é só mais um dia, para alguém é só uma oportunidade para ser oportunista, para alguém, Senhor, é motivo de julgamento, para alguém, Senhor, veio só para observar, mas aqueles a quem o Senhor escolheu, e o Senhor sabe quem eles são, eles estão aqui usando esta oportunidade com sabedoria, fazendo do tempo passageiro um tempo útil. Senhor, pela vida de cada um deles eu te glorifico. Continua dando força, continua dando direção, continua dando ânimo, continua nos dando a direção de onde se pega a lenha, para que esta fogueira que começou, para esta fogueira que começou não se apague nunca mais. Como nós estamos levantando a bandeira através da hashtag Foco até o fim, constância nunca mais. Torna isso uma realidade conquistada dia após dia na nossa vida. Visita agora as pessoas que estão deprimidas, aquelas que estão sendo confrontadas com uma tentação diária, dizendo que elas não são capazes, que elas não foram escolhidas. Nós repreendemos agora esta mentira do diabo. Nós repreendemos esse sofisma de Satanás. Eu declaro agora sobre a tua mente a verdade do Senhor. E ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor não pensa mal ao teu respeito. Ele está trabalhando através de todas as ferramentas que Ele tem colocado diante de ti, dessa live, de cada oração e de cada palavra. Assim diz o Senhor a alguém nesta tarde, para que tu saibas que tu é escolhido, para que tu saibas que tu é escolhida, para que tu saibas que há um plano dele na tua vida. Deus, nós te glorificamos, nós te suplicamos. Ouve a nossa oração, flui como um rio nesta tarde e fala conosco, sacia a nossa sede, sacia a nossa fome, traz paz aos corações, porque não há como ter aprendizado sem paciência.
e não há como receber o aprendizado sem humildade. Então ministra sobre nós essas virtudes, nos ajuda a colher estes frutos através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda onde quer que você esteja, diga amém e amém. Eita, ô glória! Diga glória a Deus, diga aleluia. Se você tem liberdade onde você está, verbalize isso. Diga glória a Deus, diga aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A autoridade da chamada, gente. A autoridade da chamada. Camila, como é que a minha chamada se torna uma referência? Como é que ela tem autoridade, direito de exercer poder? O significado da palavra autoridade é essa: direito de exercer poder. Camila, como é que a minha chamada ganha virtude de poder para a execução, né? Então vamos lá, anota aí, a autoridade da chamada. Eu sempre digo isso, né? A live é digital, mas eu sou totalmente analógica, eu sou do papel e da caneta. Eu queria abrir essa ministração dessa tarde fazendo a leitura de um texto, e eu copiei ele aqui para eu ser fiel à inspiração que Deus me deu no dia que eu escrevi. Ele é do dia 4 de maio desse ano de 2020. Esse texto, ele norteia a gente com muita clareza em cima do que significa e de como se robustece, como se conquista, né, a autoridade da chamada. Diz assim: você não precisa de crédito para falar, e sim para ser ouvido. Entenda essa sutil diferença. Não tenha pressa para falar. Falar, qualquer um fala. Veja se você tem crédito para ser ouvido. O que te habilita a falar não é só o quanto você tem a dizer, mas é o quanto vão ouvir de você. Enquanto ninguém ouve o que você diz, seja o exemplo do que você quer dizer. Eu vou repetir isso. Enquanto ninguém ouve o que você diz, seja o exemplo do que você quer dizer. Enquanto você dá testemunho, Deus te dá crédito. E aí, mesmo que gostem ou não do que você tem a dizer, mesmo até que discordem do que você diz, vão querer ouvir o que você tem a dizer. Seja a verdade que você prega, e sua autoridade poderá ser até questionada, mas nunca retirada. E uma das coisas que trazem real sentido e significado à leitura desse texto, que abre a narrativa do que Deus tem a falar ao nosso coração nessa tarde, se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Então anota aí, a referência bíblica dessa tarde, eu preciso que você anote isso aí. Se encontra em Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler aqui agora. Se você não tem aonde acompanhar, fica atento na sua audição. Mateus capítulo 7, do verso 26 ao verso de número 29, diz assim o texto sagrado: e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu o compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, porque este discurso não começa no capítulo 7, esse discurso ele começa no capítulo 5 de Mateus, é o Sermão da Montanha, é o discurso mais longo e extremamente significativo. Ele traz toda a formação, ele define, desenha de maneira muito nítida as pessoas que ouviam, qual era a vertente pela qual Jesus estava trabalhando, ministrando, a que ele veio. Então ele começa no capítulo 5. E esse fechamento do verso 28 é a última parte da narrativa que começa no capítulo 5 do Sermão da Montanha. Ele já falou muitas coisas. E aí agora, aqui no verso 28 e 29, traz o selo sobre a autoridade da chamada, que é quando diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiravam da sua doutrina, pois ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas.
ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Você vai perceber que Jesus faz muito uso de parábolas e ele tem muita desenvoltura e muita liberdade para falar o que ele fala, sem desrespeitar a lei, sem descumprir a palavra e sem desfazer daquilo que os profetas já disseram. Então, Jesus ele não só é capaz de reproduzir aquilo que já foi dito, mas ele consegue fazer isso com tanta clareza, com tanta simplicidade, com tanta relevância, com tanto significado, que desde os pequeninos até os mais catedráticos, de uma forma geral, eles conseguem compreender a intenção com que Jesus está dizendo. Camila, mas e aqueles que não entendiam nada? É porque eles tinham o seu coração cerrado e não se abriam para a compreensão que só poderia vir por intermédio do Espírito. Por isso, em dado momento, entre tantas ministrações que Jesus dava, ele disse certa feita assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos grandes e a revelaste aos pequeninos. Essa capacidade de compreensão que é adquirida através do conhecimento, mas um conhecimento que não precisa ser complicado, ele só precisa ser simplificado. Mas aonde ele fica complicado? Quando eu quero falar de coisas que a minha vida não domina. Quando eu quero falar de coisas que a minha vida não traduz aquilo em realidade. Então isso vai escoando de mim a autoridade para poder ministrar sobre aquilo, falar sobre aquilo. Então, na verdade, o discurso se torna difícil de fazê-lo com a boca, porque, na verdade, a vida não consegue se submeter a ele. Perceba, na colocação das pessoas que acabaram de ser ministradas por Jesus, elas estão maravilhadas com aquilo que ele diz, compreendendo que ele está falando algo que vem de Deus, mas por causa do uso que ele faz das parábolas, há nelas uma capacidade de compreensão muito grande, não apenas de compreensão, mas de absorção. Através daquilo que ele fala, elas conseguem se ver capazes de executar aquilo que ele está liberando. E isso acontece por quê? Porque o discurso de Jesus não é como o discurso dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, que na verdade dominavam o conhecimento, mas não conseguiam viver aquilo. Então eu quero que você anote aí para sua melhor compreensão. O primeiro tópico desta tarde: Camila, como é que eu faço? Como é que a minha chamada ganha autoridade? Aonde mora? Como eu desenvolvo a autoridade da minha chamada? Primeiro tópico: dando testemunho. Escreva aí, testemunho. O testemunho de Jesus era muito forte. Quanto mais forte for o seu testemunho, mais peso haverá na autoridade da sua chamada. A coisa aqui é muito séria. Eu trouxe, não é todo dia que eu faço, tá? Eu não trago isso como um jugo. Quando há inspiração do Espírito Santo, eu executo uma dinâmica muito simples, a fim de que vocês consigam ter compreensão nítida daquilo que o Senhor tem ministrado dentro do nosso coração para esses dias e para esse tempo da nossa vida. Jesus aqui, as pessoas estão maravilhadas. E isso não se dá necessariamente por todo o conhecimento que ele tem. Até porque, gente, conforme o relato de João, ele é o verbo, ele é a própria palavra. Mas o que torna a sua autoridade tão real e tão palpável e tão ministrável sobre a vida de outras pessoas, não é o fato dele ter, é o fato dele ser. Tanto é que Jesus, por algumas vezes, ele vai ministrar como se fosse um jargão de sua própria personalidade quanto carne aqui na terra. Ele diz assim: em verdade vos digo. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho o conhecimento da verdade, eu tenho o domínio da verdade, eu sou o legislador da verdade. Ele conhece as leis. Mas por que ele diz em verdade? E é na segunda verdade que entra a manifestação da autoridade. Que é quando ele diz, em verdade, eu sei. Ou seja, o que eu estou falando para vocês é verdade. O que eu estou dizendo para vocês é verdadeiro. Mas quando vem a segunda verdade, que é do em verdade, ele está dizendo, eu sou a verdade que eu digo que vocês devem ser. Eu sou a palavra que eu ministro sobre vocês. Então ele está dizendo, eu sou a verdade que eu digo e eu sou a verdade que eu faço. Eu sei a verdade que eu prego e eu sou a verdade que eu prego. É isso que Jesus está dizendo. E isso torna o seu discurso, a sua palavra, o seu sermão, o propósito da sua vida
muito mais claro para aquelas pessoas que precisavam de um conhecimento para ser aplicado, e não da ostentação de um conhecimento para que aquele que passa o conhecimento desenvolva a vaidade do conhecimento, para ao invés das pessoas viverem a transformação pela autoridade da chamada que alguém carrega, elas viverem apenas a vaidade de querer ser algo que elas nunca vão alcançar. Por isso as pessoas diziam assim: olha, ele fala, mas não como os escribas, ele fala como quem tem autoridade. E aí eu já quero deixar muito claro aqui para sua compreensão o entendimento de que isso não tem a ver com o quanto de conhecimento, de cultura, de acervo de informação eu sou capaz de guardar, mas o quanto eu sou capaz de praticar. Não é à toa que, finalizando o Sermão da Montanha, Jesus vai trazer uma comparação muito simples. E ele diz assim: olha, aquele que ouve estas palavras e pratica. Eu vou comparar um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vindo o vento, vindo a chuva forte, não a derrubou. Agora, insensato eu vou comparar. Será insensato aquele que, ouvindo estas palavras, não praticar. Esse vai ser como a casa que foi construída sobre a areia. Ele teve conhecimento, ele teve oportunidade, ele desenvolveu um acervo de informação, mas ele não teve utilidade em nada daquilo que ele recebeu. Então preste muito bem atenção. Quando eu falo aqui sobre conhecimento, você não é, abre aspas, o ideal do que Deus quer que você seja só por desenvolver capacidade no saber. Você começa a entrar no centro da vontade de Deus quando você é capaz de praticar. Quando você é capaz não só de absorver, mas de trazer para a realidade da sua vida aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu. Então, as pessoas estão muito preocupadas em quererem demonstrar às outras que elas têm conhecimento, quando, na verdade, Jesus está dizendo que a sua preocupação e a minha não deve ser ostentar o conhecimento, mas deve ser enaltecer o testemunho, que é a capacidade que a gente tem de praticar aquilo que a gente conhece. Eu vou mais além em algo aqui que eu vou dizer. De que adianta você ser uma enciclopédia bíblica e não conseguir ter 10% de capacidade prática daquilo que você ministra, daquilo que você prega, daquilo que você conhece, daquilo que você lê? De que te adianta uma capacidade de articulação tão vasta, se você não consegue ser a verdade que você ministra? Quantas pessoas determinando julgos deliberados sobre a vida de outras pessoas? Por quê? Porque tudo o que elas têm é acervo de informação, mas não tem testemunho. Por isso, eles fazem essa distinção ao ouvir Jesus depois do Sermão da Montanha. Ele fala coisas que são de Deus, fala os princípios que a lei aplica, mas ele não fala como os escribas. Ele fala como quem tem autoridade. E o que é autoridade? Direito de exercer poder. E só quem tem poder, quem desenvolve a autoridade. Uma coisa é sinônima da outra. Então preste muito bem atenção. Deus, ele falou para mim, através do seu Espírito Santo, que eu precisava fazer esse exemplo aqui, para você entender. Aonde que eu trago sobre mim esse nível de autoridade? O nível de autoridade que a minha chamada vai ter depende não do acervo de informações que eu sou capaz de guardar, mas do conhecimento que eu sou capaz de praticar. Então não é aquilo apenas que eu guardo aqui, mas é a capacidade que eu tenho de revelar isso através da minha conduta. Quem são os escribas? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu coloquei eles conforme está descrito. Sabe quem são os escribas? Exímios. Pessoas que têm a arte com perfeição da escrita. Eles escrevem como ninguém. Eles não dominam só a arte da escrita, não. Eles também dominam a arte do arquivamento, da organização, do catalogar do conhecimento. O que você perguntar para ele, ele vai saber aonde está o acervo daquela informação, daquele tópico, daquele tema, daquele texto, daquela palavra, daquele pergaminho. Então veja bem, eles são excelentes para escrever. Eles são excelentes para armazenar a informação. Mas aonde as pessoas fazem a distinção sobre os escribas e a autoridade de Jesus? Porque Jesus está aqui, ó.
E agora vem o exemplo pra gente entender na prática. Eu tô olhando aqui que vocês sabem que o mané é fresco, né? Então eu tenho que de vez em quando olhar pra ter certeza que eu tô passando o conteúdo completo pra vocês. Então vamos lá. Que testemunho que os escribas têm? O testemunho do status. Testemunho de status não dá autoridade pra ninguém. Não dá. Eles desenvolviam muito status porque tinham acesso a muita informação, acesso a muito conhecimento, acesso direto à qualidade daquilo que eles faziam, arte na escrita, arte no registro. E isso dava para eles, uma reputação, gente. Se você puder, coloque isso aí ainda dentro do tópico 1 do testemunho. Reputação é o que dizem que eu sou. Caráter é quem Deus sabe que eu sou. Quando eu falo aqui sobre a necessidade de que o tamanho da autoridade que a sua chamada vai carregar depende da sua capacidade de dar testemunho, eu não estou falando de um testemunho ligado à reputação aos homens, eu estou falando de um testemunho ligado ao caráter que nós estamos desenvolvendo diante de Deus. Reputação é o que dizem que eu sou, caráter é quem Deus sabe que eu sou, independente do que andam dizendo ao meu respeito. E o que está acontecendo? As pessoas estão entrando dentro do perfil religioso, estão entrando dentro do segmento religioso, cristão, e sem perceber, por causa dessa vastidão de conhecimento, elas estão se tornando vaidosas e estão desenvolvendo testemunho acima, através do conhecimento, para terem status diante dos homens. Isso é vaidade de conhecimento, isso é testemunho que gera status, não é testemunho que glorifica o nome do Senhor. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 9, isso está sendo falado de maneira muito aberta e muito franca, aonde ele diz que o testemunho que nós devemos ter é aquele que glorifica a Deus. Então é testemunho diante de Deus, ainda que para isso você desagrade os homens. Então é desse testemunho que nós estamos falando. Camila, mas ter reputação não é importante? Claro que é importante. Se não fosse importante, eu não penteava o cabelo para estar aqui. Se não fosse importante, eu não jogava um corretivo nas minhas olheiras que estão enormes. Então, assim, é importante? É importante. Mas se você desenvolver a sua chamada em cima da sua reputação, ela só vai ter a durabilidade e ela só vai ter o peso que as pessoas quiserem dar. E as pessoas não reconhecem o valor de uma chamada. E por que não? Porque não foi elas que chamaram a gente. E não estão com a gente dia a dia na trajetória do percurso onde Deus quer nos levar. Então a gente não pode ficar preocupado em querer com que o testemunho gere status de vaidade de conhecimento para que elas tenham a possibilidade de determinar o peso da minha chamada. Para que elas tenham a possibilidade de determinar o peso da sua chamada. Então, aonde esse testemunho deve ser desenvolvido? Através do conhecimento, sim, mas da minha capacidade de aplicar esse conhecimento. Se você puder, escreve isso aí na sua anotação, desse jeito. Quanto mais testemunho, mais autoridade. Quanto mais autoridade, mais poder você vai desenvolver. Ok? Coloca isso aí. Então, voltando a esse contraponto para a gente entrar no tópico 2, e vai ser esse, porque hoje é domingo, eu sei que seu dia está corrido, e o meu também. Então, vamos lá. Eu olhei isso aqui na minha geladeira, e o Senhor falou para mim, ele disse para mim, veja, o que tem aqui, gente, eu vou tirar esse rótulo aqui, ó. Todo mundo tá vendo o que é isso aqui, ó. Você pode até dizer, ou é molho de tomate ou é ketchup, né? Mas esse líquido aqui praticamente diz o que ele é. Então vamos lá, aqui eu tenho ketchup. E aqui, vou tirar o rótulo, eu tenho a mostarda. Vamos lá. Aqui eu tenho ketchup. Se eu pegar o rótulo da mostarda, tá escrito aqui, mostarda, e colocar aqui no ketchup, ele vai deixar de ser ketchup porque eu coloquei o rótulo da mostarda? Obviamente que não. Beleza? Tá aqui a mostarda, peguei o rótulo do ketchup, todo mundo sabe, tá vendo, amarelinha, é uma mostarda. Mas vamos lá. Coloquei o rótulo do ketchup. E aí, ela passou a ser ketchup? Não. O rótulo mudou. O acervo, o título. Isso aqui é a informação, o conhecimento, vamos dizer assim, dentro desse contexto que nós estamos aplicando. Isso aqui é o acervo, isso aqui é a escrita, isso aqui é o que... Entendeu? Coloquei aqui, na mostarda. O que é isso, gente? Isso aqui é ketchup ou é mostarda? Isso aqui é mostarda. E passa a ser ketchup porque eu coloquei um rótulo de mostarda? Claro que não. Continua sendo ketchup. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um ketchup.
Mas porque eu coloquei o rótulo de mostarda, passa a ser mostarda ao invés de ketchup? Claro que não, gente. Então vamos corrigir, vamos botar as coisas do jeito certo? Aí eu vou te mostrar. Isso aqui se torna uma chamada. Que se não der testemunho, vai ter o rótulo que quiserem dar. E isso é perigoso. Outro exemplo. Isso aqui pode tipificar um escriba que tem a informação, mas não consegue aplicar na vida dele aquilo que ele é. Então o que ele faz não tem autoridade, porque as suas palavras, a sua escrita não é condizente com a realidade da sua vida. Mas o status da vaidade coloca ele num lugar alto, mas não faz com que ele tenha autoridade naquilo que ele desenvolve. Por quê? Porque isso, dar testemunho, não é sobre a capacidade que eu tenho de armazenar aquilo que eu tenho que fazer, é a capacidade que eu tenho de praticar aquilo que eu já conheço e aquilo que eu já sei. Então, por favor, agora vem comigo, presta atenção, tirando os 2 rótulos que estavam errados, ok? E eu creio que Deus está fazendo isso com a gente nessa tarde. Tá na hora da gente colocar cada qual no seu lugar. Vamos lá. Isso aqui é mostarda, sua chamada. Então você vai utilizar o conhecimento e tudo que você tem para poder condizer com aquilo que você é e vice-versa. Então coloca o rótulo da mostarda na mostarda, porque isso é mostarda. E coloca o rótulo do ketchup no ketchup, porque isso é ketchup. Não há dúvida mais. Não tem embaraço. Camila, como a gente pode chamar isso? Coerência entre aquilo que está escrito e o conteúdo que isso tem. É a mesma coisa. Sabe quem é Jesus? Só pra gente entender. É o ketchup com rótulo de ketchup. Em verdade? Em verdade. Sabe quem devemos ser? Eu e você? Aquilo que sabemos condizente com a realidade da nossa vida. É por isso que tantas ideologias estão acontecendo por aí e trazendo confusão na mente das pessoas. Por quê? Porque uma coisa não deixa de ser o que de fato ela é, só porque a informação do título mudou. Tá compreendendo, gente? É a mesma coisa. Compreendendo essa perspectiva, segundo tópico para a gente poder caminhar aqui. Coloque aí. Camila, como é que eu adquiro autoridade na chamada? De onde vem a autoridade da chamada? Segundo tópico, através do conhecimento. Agora, que conhecimento é esse? Não é essa jactância. É o conhecimento que gera em mim vocação para aplicação, para ser coerente com a minha realidade. Ouça isso aqui. O conhecimento, eles reconhecem a autoridade de Jesus e vê que ele não fala como os escribas, não só por causa do que ouviram no final do capítulo 7, mas por causa daquilo que estão ouvindo desde o início em Mateus capítulo de número 5. Deus me deu uma frase aqui e eu queria que você anotasse ela aí no tópico 2, na narrativa do conhecimento. O Senhor me disse assim, que é possível a gente ser simples sem ser raso. E tá na hora da gente começar a viver isso. Ser simples sem ser raso. É necessário conhecimento. Por quê? Porque é o conhecimento que te abre o entendimento para saber o que você precisa mudar, o que você precisa praticar, o que você precisa fazer. E dentro disso, a autoridade vai respaldar a sua chamada, a autoridade do alto, a autoridade de quem está dando testemunho diante de Deus e está preocupado com aquilo que Deus pensa e não aquilo com que os homens estão dizendo. Camila, como é que eu faço isso? Através do conhecimento. Então, Camila, tem que adquirir o conhecimento? Tem que adquirir o conhecimento. Você não pode ficar só ali, retido naquilo que você ouviu falar, mas você precisa crescer. E aonde a gente cresce? Na graça que nos dá a possibilidade de ter entendimento. No que, gente? No conhecimento. E assim a gente vai prosseguindo em conhecer o Senhor, que é quem? Que é a sua palavra, o verbo vivo feito em carne, como disse João, capítulo de número 1. Uma outra frase que Deus me deu ainda no tópico do conhecimento, e eu queria que você anotasse ela aí, é essa aqui, ó. A vaidade do conhecimento tem roubado a oportunidade das pessoas se tornarem sábias. Por quê? Porque elas só querem se manter na vaidade do conhecimento. E o Senhor está dizendo, ei, esse conhecimento puro de alguém que realmente quer aprender é que vai gerar um testemunho diante de Deus e que vai garantir autoridade dentro da nossa chamada. Eu quero que você anote como referência do tópico 2, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, aonde a gente vê Paulo falando abertamente ali que a letra, ela mata o espírito, mas o espírito vivifica a letra. Conhecimento sem propósito, gente, é morte, é vaidade,
é lata vazia, é status, e isso é passageiro. Agora, conhecimento com propósito, oh, aleluia, aí é virtude, é poder, é cura, é salvação, é libertação, e tudo isso vem trazendo peso e autoridade sobre a sua chamada. Então, o nível de autoridade que a sua chamada vai ter depende do quanto você está utilizando o seu conhecimento para desenvolver bom testemunho diante de Deus, e isso vai ser respeitado também até diante dos homens, desde que a sua preocupação não seja o que os homens dizem, mas seja como Deus vê a maneira como você está utilizando o seu conhecimento e essa palavra, ok? Tópico 3, glória a Deus, anota aí para mim, por favor. Preciso que você faça isso. Camila, então vamos lá. A autoridade da chamada, o que eu preciso? Primeiro, testemunho, porque o quanto você se dispõe a dar testemunho é o tanto que você vai desenvolver a autoridade na sua chamada. Segundo, como é que eu desenvolvo esse testemunho? Tendo entendimento e aplicando, colocando propósito dentro do conhecimento. Então eu tenho que ter conhecimento e fazer uso do conhecimento com entendimento, com propósito. Terceiro e último dessa tarde, coloca aí humildade. O próprio Senhor falou comigo, isso aqui, humildade. Gente, Jesus deveria estar entre a classe dos catedráticos, dos não, né? Do mais sábio de todos. Jesus não estaria, em tese, nas conferências dos iniciantes. Jesus tinha tudo para ministrar somente nas escolas bíblicas de Jerusalém. Em tese, para a gente entender. Mas ele está sentado no alto de uma montanha, ministrando sobre a plebe de Jerusalém, para um povo carente. Por quê? Porque o melhor conhecimento é o que gera entendimento para ser aplicado. E os sumos sacerdotes de Jerusalém não estavam dispostos a isso. Então Jesus não vai utilizar o tempo da sua chamada para trazer isso para eles, porque seria como onda batendo em pedra. E ele vai fazer isso para pessoas carentes e simples. E por isso a necessidade de fazer uso de parábolas. Por quê? É melhor ter um povo que usa o conhecimento com entendimento para atingir o propósito, do que ministrar e buscar o conhecimento para alguém que quer desenvolver status e vaidade. Segundo o relato que a gente acabou de falar de 2 Coríntios, isso não é produzir vida. Isso é ter uma chamada e não é de Deus, é do inferno para levar as pessoas para o caminho da morte. É passageiro, é fugaz e é leviano. Então olha que coisa linda. Jesus está humildemente ministrando, sendo ele o homem na condição de humanidade, de carne, no seu período aqui na terra, mais importante de todo mundo. E ele está exercendo essa chamada com humildade para a gente, tão humilde quanto ele. Não faça questão de estar em todos os lugares que você quer estar. Faça questão de pedir Jesus para te levar nos lugares que aquilo que ele te confiou vai fazer a diferença. Como a gente disse há 3 dias atrás aqui numa tarde dessa, ser útil é melhor do que ser famoso, conhecido. Eu não sou hipócrita. Reconhecimento é muito bom, mas ele só é viável e autossustentável se ele atender uma finalidade que gere utilidade. Jesus não está preocupado em se tornar famoso, mas se tornou. Sabe por quê? Porque quando você se preocupa em ser útil, o reconhecimento é inevitável. Aleluia! Oh, aleluia! E é por isso que a sua fama começou a percorrer. Mas não era porque ele se promovia, é porque ele se preocupava em ser útil. E como Jesus ensina isso pra gente? Gente, Mateus capítulo 11, verso 24. São palavras do próprio Jesus e por isso ele é a nossa referência da aula de hoje. Olha o que ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com Jesus.
Quer ter autoridade na sua chamada? A autoridade na chamada não se conquista com autoritarismo. Não se conquista como eu poderia dizer, sufocando as pessoas, envergonhando as pessoas. A autoridade na chamada não cresce à medida que eu diminuo os outros. A autoridade na chamada cresce à medida que eu me submeto, me torno servo dos meus irmãos e com humildade eu desço. O que disse Jesus aos seus discípulos na celebração da última ceia? Aquele, pois, no meu reino que quiser ser o maior, seja, pois, o menor. Estando entre vós, quem era a autoridade? Ora, o Senhor é a autoridade. Pois então, estando entre vós, não peguei bacia, coloquei toalha na cintura e lavei os vossos pés? Pois então eu vos digo que aquele que quiser ser o maior no meu reino, sirva. Ele está dizendo, ei, eu não quero vocês disputando uma cadeira para saber quem é maior. Eu quero vocês observando a demanda para saber quem pode ser útil. Aleluia. Oh, aleluia. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 3. Anote essa referência no quesito do tópico humildade. Diz assim a palavra: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. E cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha a palavra que está em Filipenses 2:3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu quero que você pratique, glória a Deus. Eu quero que você pratique isso nesse domingo. Pergunte para alguém aí na sua casa quando a live acabar. Coe um café e sirva essa pessoa. Coloque alguém em grau de honra elevado ao seu. Camille, e o que significa isso? Isso significa exercer humildade. E é essa humildade que vai te dar autoridade para um dia fazer o que Jesus disse: em verdade eu te digo. O que isso significa? Eu tenho conhecimento da verdade. Eu sei que é possível exercê-la, porque a verdade que eu prego é a realidade que eu levo na minha vida. E aí, meu irmão, você não vai precisar dizer para ninguém: me ouve. São as pessoas que vão querer te ouvir. João Batista, você acha que todo mundo que ia para o deserto queria ouvir aquilo que ele estava falando? Claro que não. As pessoas eram confrontadas duramente com a verdade, mas mesmo assim, elas iam lá para ouvir aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque ele tinha autoridade para ministrar a verdade, porque ele era a verdade que ele ministrava. E ele também era a verdade que ele vivia. As pessoas não gostavam, mas estavam ali. E é nisso que eu fecho para abrir a narrativa que nós fizemos lá no início. Quando isso acontece e você, para trazer autoridade para a tua chamada, desenvolve testemunho, aplicação do conhecimento com o entendimento, e faz isso com humildade, ô irmão, aí eles podem até não gostar do que você diz, mas vão querer saber o que você pensa. Eles podem até não concordar com o que você fala, mas vão parar para ouvir quando você começar a falar. Porque isso é autoridade, direito de exercer poder. E quando você adquire isso na sua chamada, na sua vida, na sua condição como empresário, como chefe, como mãe, como pai, quando você desenvolve esse tripé, a sua autoridade, ela é tão grande que ela pode ser questionada, debatida. Nego pode falar aquilo que você está falando, o que você disse, por que você falou, mas vai todo mundo correr atrás de querer saber o que você falou. Por quê? Porque a sua autoridade é inquestionável. Porque ela não está ligada ao que as pessoas dizem, mas ao respaldo que Deus está te dando por ver você sustentando esses 3 pilares, desenvolvendo o testemunho, aplicando o conhecimento com entendimento, servindo os teus irmãos com humildade. Isso vai te dar um respaldo tremendo para a sua autoridade. Eu coloquei uma ressalva de uma frase dentro desse tópico e eu queria que você anotasse ela aí aonde você estiver agora. Diz assim, o Espírito Santo diz assim para mim: humildade não é um sentimento, é um comportamento. Por isso você precisa exercitar. Isso que vocês estão fazendo aí agora, e de verdade, diante de Deus, eu fico constrangida diante de Deus, eu fico debaixo do temor do Senhor, que é ficar aí do outro lado, acompanhando junto. E com todo respeito, para você que está chegando hoje, vai ver, não sabe. Porque aqui a gente entra e só vai embora na hora que dá amém. Em respeito, em temor, em reverência, como exercício da paciência e da humildade, né? E eu fico assim maravilhada. Por quê? Porque isso aí são vocês desenvolvendo disciplina dessa virtude. Porque tudo que é uma virtude precisa ser doutrinada, sabe? Disciplinada, porque senão é perdida. Quantas pessoas você já conheceu que eram humildes, começaram de um jeito e nem terminaram, porque perderam a virtude que colocou elas no caminho? Por quê?
Porque toda virtude, a carne não opera para Deus voluntariamente, nada de bom, nada. Então tudo aquilo de bom em nós que opera como virtude, precisa ser disciplinado diariamente. Então eu glorifico a Deus pelas pessoas que entendem isso e exercitam isso na prática e no ao vivo. Eu declaro em nome de Jesus, e essa é a oração que nós vamos fazer antes de encerrar a live dessa tarde. A sua autoridade será grande, porque você vai fazer questão de disciplinar a sua humildade todos os dias. E por isso, eu já quero trabalhar essa tarefa. Você vai servir alguém para poder cumprir o que a palavra do Senhor diz sobre isso. Provérbios capítulo de número 18, verso de número 2. Diante da honra, vai o quê? A humildade. Quer honra? Busca o caminho da humildade, exercita. Mas lembre-se que humildade não é um sentimento. Humildade é um comportamento que precisa ser doutrinado, disciplinado, submetido, que é o que vocês estão fazendo agora. Por quê? Porque senão, irmão, pode ser a autoridade das autoridades. Vai terminar igual Nabucodonosor. Porque a altivez de espírito leva à ruína, mas a humildade precede a honra. E como é que eu faço isso? Sentindo? É muita gente que trabalha com a humildade como se fosse um sentimento, ao invés de uma virtude que precisa ser disciplinada, doutrinada. Quantas pessoas você conhece que dizem assim, olha, eu vou falar isso aqui, mas é na maior humildade. A gente até entende, né? Que a pessoa está tentando ali se colocar de uma maneira a não ofender, a se submeter. Mas na verdade, humildade não é o que eu sinto. Humildade não tem a ver, humildade não é um sentimento, mas é uma virtude que se manifesta através do comportamento. A quem você serve? A quem você honra? Você tem sido útil a quem nesses dias? Para eu poder ter condições de aplicar isso aqui ontem, eu estive ministrando e quando terminei de ministrar, eu termino muito esgotada e eu preciso às vezes me retirar, ir num banheiro, fazer alguma coisa, porque às vezes enquanto todos estão sentados, a maior parte do tempo eu fico de pé e isso me esgota. E quem conhece o meu ritmo de ministração sabe que a gente é muito visceral na entrega do conteúdo, então normalmente eu termino muito cansada. Mas ontem eu falei assim, a quem eu servi hoje? E eu vi que eu ainda não tinha servido ninguém. E aí quando terminou o trabalho, ali na hora da ministração, eu me propus a fazer algo que eu nunca tinha feito nesse período. Que eu não vou dizer aqui o que é, porque eu não quero macular a honra daquilo que eu pude servir. Mas eu me propus a fazer isso e exercitei. E agora eu sinto que eu tenho autoridade para te falar isso, porque eu sei que é possível fazê-lo. Mesmo que eu esteja cansado. Por quê? Porque humildade não é um sentimento, mas é um comportamento que precisa ser aplicado no servir um ao outro, no servir aos irmãos. Então, com esse tripé, você vai ter uma autoridade que pode ser até questionada, mas jamais será removida. Por quê? Porque ela vai ser respaldada por um testemunho que você deu diante de Deus. E Ele vai te credibilizar e vai te selar. Amém? Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te oro, eu oro ao Senhor e eu te agradeço pela oportunidade de ter estado aqui nessa tarde com os meus irmãos, minhas irmãs. Alguns, Senhor, que têm sido ministrados pelo Senhor e se reconciliarão com o Senhor ainda por esses dias, para cumprirem e praticarem o atendimento da chamada que o Senhor tem feito por todos esses dias. Senhor, que possamos viver um domingo abençoado na Tua presença. Nos ajuda a praticar essa tarefa de hoje. Pai bendito e amado, essa de servir uns aos outros. Nos ajuda, Senhor, a prestar um testemunho que glorifique o Teu nome, a buscar um conhecimento que não traga um testemunho de status, mas traga um entendimento de propósito para ser aplicado. Nos ajuda, Senhor, a exercitar a nossa humildade, para que assim, uma vez, desenvolvendo uma chamada com esta autoridade, e tendo autoridade nessa chamada, ela não possa ser retirada pelos homens, mesmo que por eles seja questionada, porque ela terá sido dada pelo próprio Senhor. Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração nessa tarde. Sela, Senhor, confirma todas as palavras que o Senhor tem nos liberado nesse tempo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a romper com toda a paralisia, a compreender e a praticar o propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Permita aos teus filhos neste domingo viverem um domingo de realização, de recompensa. E amanhã nos permita estar aqui de novo, Senhor, guardados em paz, em saúde e com o nosso entendimento focado para crescer na graça e no conhecimento.
que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada uma dessas vidas. Abençoa o nosso domingo, no nome de Jesus. Amém e amém. Beijo grande no seu coração, Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.